gostaria de agradecer ao Conselho pelo espaço que me foi dado aqui de trabalho e também gostaria de chamar para compor a mesa o presidente Antônio Magalhães. Então a gente vai dar início a essa atividade de comemoração do Dia dos Economistas, que foi dia 13 de agosto, com uma homenagem à professora Maria da Conceição Tavares, que faleceu recentemente, com a palestra da professora Ildete, que tem um livro sobre a vida da professora Maria da Conceição e que também tem muitas histórias de uma convivência longa com a professora Maria da Conceição Tavares. Eu tenho o enorme prazer de chamá-la para compor a mesa, a professora Ildete, que foi professora de quase todos nós aqui, né? Também convidamos para compor a mesa o vice-presidente do Colecom, o José Rotemar, não quer ficar. Então, gostaríamos de registrar a presença do conselheiro Rotemar, que tem um trabalho de década aqui no Conselho. Boa noite, eu quero agradecer muito essa lembrança do Corecom do Rio de Janeiro, de fazer e dessa sessão que vai premiar as monografias de 2023, homenagear a Conceição, que partiu no dia 8 de junho deste ano, de 24. Conceição tinha 94 anos, né? E ela foi durante 28 anos vizinha de porta minha. Não foi eu que fui morar vizinha da Conceição, não, foi o contrário, tá? Conceição comprou um apartamento vizinho ao meu e ficou lá até ser levada para Friburgo no dia 2 de novembro de 2020. Ela tinha caído, né? Pegado uma perna, um tornozelo, começou a ter problema e os filhos dela, o neto, levaram para morar em Friburgo e foi lá em Friburgo que ela faleceu. Só um parênteses, é interessante porque há dias atrás, né, eu tenho 15 dias, se foi o meu filho. Eu lembrei muito, morreu a velha guarda da economia. Se foram mais cedo, né? Tipo Mário Henrique, que é o pessoal que são os economistas que em 1969 se reuniram em Itaipava para organizar a pós-graduação de economia. Vocês não estavam no meio dessa turma, Mário Henrique, Delfim, houve briga para lá e para cá, evangelizantes, né, com relação a como você ia desenhar uma pós-graduação de economia naquela época, e acabou prevalecendo um projeto que Mário Henrique, que era mais neoclássico, mais clássico neoclássico, né, eu não sei nem se hoje eu poderia dizer que Mário Henrique era totalmente fiel adepto do neoliberalismo, como ele está posto agora no 24, no ano de 2024. Mas a Conceição estava lá nessa discussão, foi uma arranca-rabo legal. Isso, a única pós-graduação que foi criada foi a da Fundação Getúlio Vargas. Quando eu fiz economia na Paraíba, eu nasci na margem do São Francisco, eu sou alagoana, mas eu sou filha de mãe pernambucana e de pai paraibano, e me criei em Campina Grande, portanto eu sou uma boa mistura do Nordeste, né? Então, até a fala continua sendo, eu já moro aqui há 300 anos, né?
disse, eu vou fazer economia, lá em Campina, porque eu vou para a Fundação Getúlio Vargas fazer um mestrado. Porque na época só tinha mestrado lá. Eu não sabia onde é que eu estava botando, onde é que eu estava pensando em botar o pé. Mas, naquela época, quando você tem 18 anos, a vida é muito mais fácil. A Conceição teve sempre uma relação grande comigo pela política. Eu nunca fui aluna da Conceição, ela não foi minha orientadora, mas a política foi quem nos mobilizou. E depois não tinha mulher em economia. Vocês sabem que nós somos, as mulheres, nós somos menos formadas, graduadas, a gente tem cerca de 32%. É o último número que eu tenho, que é o número de 2012. 31% dos formandos. Mas, na faculdade, a gente tem menos. Nos estudantes de economia, é cerca de 30%. A economista se acha que trabalha com príncipe. Então, é uma profissão masculina, mais masculina do que feminina. Então, essa é a primeira realidade. Nos cursos todos, eu sou professora da UF até hoje, eu ainda dou aula, mas eu dou aula na pós-graduação de política social. E quando vai para a graduação, eu tenho que dar junto com a Lucilene, e a gente inventou macroeconomia de gênero, que aí faz um fuzuê que vocês não têm ideia. Bom, nós estamos falando da década de 70. Né? A UF, a Faculdade de Economia da UF está intimamente ligada a essa triunvirato. Lessa, Carlos Lessa, Conceição e o Antônio Barros Castro, que é um triunvirato nobre da economia desenvolvimentista. O Celso Furtado já é uma geração anterior. Paraibano, Celso Furtado é uma geração que nasceu em 1920, o Celso. E a Conceição nasceu em 30. Nesse momento, você tem 10 anos de diferença, faz uma grande diferença, que era um pouco a diferença minha para a Conceição. Só que é 13 anos, eu sou de 43, né? E a Conceição de 30. Essa montagem dos cursos de economia e a pós-graduação está na mão da FGV, a Conceição vai trabalhar vai para a CEPAL. Ela vai trabalhar no escritório da CEPAL. Aí, antes disso, a economia entra na vida da Conceição. Isso é um outro parênteses que eu queria dizer. Conceição veio do Brasil correndo do Salazar, junto com o marido. O marido com diploma de engenheiro e ela com diploma de matemática e estatística. 26 de fevereiro de 1954. Desembarca na Praça Mauá, carnaval pegando fogo. Aqui, Conceição sempre dizia que a paixão dela pelo Rio de Janeiro foi porque ela nunca viu um povo tão alegre, o carnaval na rua e o povo na rua se esbaldando, entendeu? Então, aquilo para ela foi a abertura de um mundo diferente, que não era aquele mundo que quem conhece Portugal. Portugal é um país mais sombrio. E na época do Salazar ainda era muito pior. E ela tinha processo, tinha perseguição lá em cima. Ela chega aqui, o marido dela era engenheiro, veio com um diploma de engenharia fresquinho. Foi trabalhar numa firma chamada Saturnino Brito. Quem conhece, velha como eu, Saturnino Brito era uma grande empresa de engenharia, das maiores do Brasil, ao longo da década de 40, 50. Vocês veem, eu conheço muito, porque meu pai também trabalhava numa empresa de construção de estrada de ferro e rodagem. Por isso que eu nasci na Margem do São Francisco, tá? Por conta porque eu trabalhava numa empresa também de idêntica. Mas Conceição não arranjou emprego. Mulher, usa saia, estava grávida, e a filha dela, Laura, nasceu no dia 2 de agosto. Ela chegou em fevereiro, ela nasceu em 2 de agosto. Passou o quarto, a Conceição caiu no mundo para arranjar emprego. Nada de emprego. Ele já estava trabalhando e ela nada. Ela ficou desesperada e disse, olha, não vou arranjar nada.
fez concurso do INIC, Instituto Nacional de Colonização. Tem mais um nomezinho aqui, tem mais uma letrinha, tá? Que era um instituto que devia fazer a reforma agrária. O Brasil sempre inventou umas coisas de que vai fazer reforma agrária, mas a reforma agrária nunca saiu. Né? Essa é uma discussão que a gente um dia podia fazer, porque que a reforma agrária, e olha que eu sou paraibana, eu vivi as ligas camponesas da Paraíba, porque eu sou estudante de economia de 62 a 66, em Campina Grande. Então, essa discussão é uma discussão pesadíssima para o golpe militar de 1964, né, na questão da reforma agrária. Conceição, então, ficou ela me contou muito, porque a gente tinha uma relação muito próxima no Cosme Velho, que ela não sabia o que fazer, porque quando ela começou a trabalhar com os dados do INIC, ela ficou horrorizada com a concentração de terra. Como a concentração de terra no Brasil era escandalosa. E nesse intervalo, isso fez com que ela dissesse: vou fazer economia, porque eu quero entender como é que essa sociedade se move. Por isso, ela pleiteou que o diploma dela fosse reconhecido pela Universidade do Brasil. Não foi. O diploma do marido dela, de engenheiro, passou bonitinho e ele entrou na Saúde no Brito para trabalhar. Ela não. O diploma não foi reconhecido. Isso é 50. Ela chegou em 52, não, 54, ela pegou o suicídio do Vargas aqui, ela já estava aqui. Isso é a passagem de 54 para 55. É o ano de 55, ela já estava no INIC, no meados do ano, e ela tenta, então, ser reconhecida para entrar na graduação da Faculdade de Economia em 50 no ano seguinte, 55. Não foi. Ela ficou lá, trabalhando nessa coisa, ela se deparou com as estatísticas, ela disse: eu vou ter que fazer para fazer vestibular. E ela fez vestibular em fevereiro de 56, e ela foi caloura do Lessa, do Carlos Lessa. Aqui começa a se construir essa união, que o Lessa e Conceição era o mesmo irmão. O Antônio Carlos Castro é um pouquinho diferente, né, dessa relação. A relação próxima era muito próxima era dos dois. Mas ela foi caloura dele. A Conceição se formou em economia com summa cum laude. Só tem 2 professores na história do Instituto de Economia, da Faculdade de Economia da UFRJ, com summa cum laude. Ela e esse filho do Lara, não, Lara Rezende, é o outro. O pai dele foi ministro da Fazenda do Jânio. Do Jânio e também do Lara. Agora eu não esqueci de como. Ele era um cara conhecido, porque ele tinha uma fibra de fazer essas questões de que hoje está na moda. Como é que está o mercado financeiro? O mercado financeiro era deste tamanho em 55, né? Mas já dava dinheiro, viu? Já fazia de ações, essas coisas todas. Então, são os 2 sumos cum laude da UFRJ, da faculdade, que hoje é o Instituto de Economia, mas na época era a Faculdade de Ciências Econômicas, no Rio de Janeiro. A minha faculdade, ela se organiza, ela é tão velha quanto a UFRJ. As 4 primeiras faculdades de economia do Brasil é São Paulo, a Faculdade do Rio de Janeiro, que é mais velha ainda, que é a Universidade do Rio de Janeiro, é de 20, né, cursos de economia. Você já vai ter curso de economia no Império, né? E a UFBA, que na época era uma escola privada de economia. Então, nós somos a quarta faculdade de economia do Brasil, a minha. Por incrível que pareça, eu nasci em 43. A ata de fundação do lar é de 22 de dezembro de 42. É engraçado, quando você pega os números do passado e as datas, as pessoas não tinham esse negócio de Natal, não.
22 de dezembro, trabalhava a ata de fundação da economia na Rússia, em 22 de dezembro. Então, nesse imbróglio, o Lessa se forma e o Lessa vai, porque os alunos de economia, aproveitando 68, fizeram uma rebelião e conseguiram levar professores novos para a UF, levar o Lessa para lá. O Lessa vai reformar o curso de economia da UF. Eu tenho um livro sobre a história da Faculdade de Economia que eu escrevi junto com a Ruth Dweck, que a gente fez contou a história da Faculdade de Economia, toda essa passagem, e tem o nome de todos os alunos que a gente já formou, desde os anos de 46, 47, as primeiras turmas, que só tinha assim, pouquinha gente, uma mulher para dentro de uma turma que tinha 20 homens. Então, é essa conjuntura que a Conceição vai navegar. Né? Então, a Conceição chega, com os 60, ela entra, sai por suma cum laude, e ela vai estar estagiando no escritório da CEPAL do Rio de Janeiro, que o Aníbal Pinto era um coordenador. 5 minutos, não. Deixa eu vou mais rápido. Então, mas essa história é boa a gente conhecer, porque a gente faz uma relação de como é que os estudos de economia se organizaram e foram produzidos ao longo do tempo. E ela foi assistente durante toda o seu curso de graduação do Bulhões, porque o Bulhões não sabia fazer uma reta, segundo ela. E ela era matemática. Então, ela deitava e rolava, entendeu? Porque você tinha Bulhões, Goudin, são os dois grandes teóricos da Faculdade de Economia da UFRJ, que hoje da Universidade do Brasil e hoje da UFRJ. Depois vai entrar ainda o Roberto Campos. Né? O Roberto Campos vai entrar pela história do BNDES. Né? Porque o Roberto Campos estava na fundação do BNDES. Não tem o S ainda, do BNDES. Então, essa ligação vai trazer a Conceição para o primeiro time dos economistas do Brasil, que vai estar muito próximo do Estado que está se caminhando por um processo de desenvolvimento capitalista extraordinário. Né? De qualquer maneira, eu acho que foi extraordinário. O Brasil juntou as fronteiras e fez um arranco, alavancou o crescimento. O Celso trabalhava estava dentro do BNDES na época. Então, e a Conceição foi para a CEPAL, ficou com a CEPAL, com a Aníbal Pinto, e foi chefiando. Quando a Aníbal Pinto voltou para Santiago, ela ficou chefiando o escritório da CEPAL do Brasil. Então, tem toda uma negociação. Quem quiser conhecer melhor essa história do BNDES, quando a gente ela foi a vice-presidenta do Centro Hospital. E eu era tesoureira. Eu sou tesoureira de todas as coisas que você já pode fazer, até no Centro Estudantil de Campina Grande eu fui tesoureira. Então parece que eu tenho assim, honesta na testa. É impressionante. Isso mostra como não tinha pouquíssimas mulheres. Minha turma de economia em Campina Grande tinha 4 mulheres comigo e 36 homens. Para vocês terem uma ideia, eu estou me informando na hora que essa questão do desenvolvimento da SUDENE, eu fui fazer economia porque eu queria ir trabalhar na SUDENE. Eu queria ir trabalhar num órgão público que tinha como esperança fazer o desenvolvimento do Nordeste. Então foi por isso que a economia foi escolhida por mim. Entendeu? Nada disso aconteceu. A Conceição viveu esse tempo, quando daqui, das histórias que a gente tem, que envolve o Corecon, que envolve o Sindicato dos Economistas, porque naquele momento da década de 70,
você só tinha o sindicato dos economistas, que na época tinha 3 mil e poucos associados, e a gente queria entrar, trabalhar com a profissão. Não tinha ainda as associações de conceito, nada, você tinha era isso. Então a gente foi e ganhou o sindicato, com uma chapa eu chamaria ele do marido da Maria Bárbara Levi, da professora Bárbara Levi, que foi depois minha orientadora do doutorado. O Arthur é bom, eu acho. Ele foi presidente do sindicato. E o Aloysio Teixeira, que foi depois o reitor, era o secretário. E nós conseguimos ganhar o sindicato, numa eleição correta, entendeu? Mas a gente não achava que a gente fez bonito, e você está, naquele momento, a redemocratização está avançando a passos largos. Né? Acabou que teve processo, a UF perdeu metade dos professores, eu fui demitida, eu só voltei com anistia para a UF. Nesse período todo, Conceição a gente estava na política, porque fez o IERJ, né? Não tinha. O Pedro Malan foi o primeiro presidente do IERJ organizado, colocado lá pela mão da Conceição. Na época, você vê que a política é como as nuvens, cada hora elas estão de um jeito. E você tem que dançar o samba de acordo com o tempo. Tocar o piano de acordo com o tempo. Então, tem que estar chegando numa turma da época. Ainda não, vocês são todos mais novos que eu. Então, a Conceição vai construir toda a sua carreira. Esse é o último livro. Fui eu que organizei. Mas eu não. Aqui, a Conceição escolheu, isso foi em 2017. Ela estava ótima. Ela escolheu o que é que ela achava que era a contribuição dela para a teoria do desenvolvimento. Então, os textos que tem aqui dela foram elas que disseram. E eu pensei com ela como organizar a obra dela. A obra da Conceição, ela pode ser lida em 3 etapas. A etapa da CEPAL, a etapa da Unicamp e a etapa da UFRJ. Então, é perfeitamente plausível, pelo tempo que a obra, que os textos dela foram publicados, que você fazer essa separação. Isso aqui foi feito quando ela era da CEPAL, isso aqui foi construído quando ela estava na Unicamp, que a Conceição fundou, quer dizer, modernizou, trabalhou na modernização dos cursos da Unicamp e do curso do IEM, da criação do Instituto de Economia em 1969. Porque a UF ficou na mão do Lessa. A modernização do curso da UF foi o Lessa que organizou. E os militares também demitiram ele lá. Quando eu fui, meu concurso da UF foi 3 de março, no 1º de março, a minha carteira assinada, de 1973. Eu entrei na UF. Tá? E o Lessa já tinha sido demitido, mas ele era um demitido engraçadíssimo. Quando eu entrei como auxiliar de ensino, o Lessa levava nós da UF, que tínhamos os professores novos, para estudar com ele no sábado de tarde, de manhã, no apartamento que ele tinha em Copacabana, na esquina ali de Santa Clara, com a Avenida Atlântica. Um latifúndio, né? Era um latifúndio. Então ele levava a gente para. A turma da UF eram uns 10 professores, eu era a única mulher na época, lá para estudar com ele. Aí ele discutia com a gente, o curso, não sei o quê. Era com essa gente que nos formou. Eu tenho muito vontade de dizer, eu vou acabar aqui, porque eu não contei nada da Conceição. Mas, se você, porque na realidade a Conceição e a política
A gente fez junto o tempo inteiro. Eu fui a coordenadora da campanha eleitoral dela, para deputada federal, em 1994. A eleição foi anulada. A Conceição não queria mais concorrer do jeito nenhum, porque tinha ficado descadeirada, como ela dizia, de andar na praia distribuindo panfleto. Então, não queria mais concorrer, mas concorreu de novo. Ela teve a mesma votação que ela teve na eleição que foi anulada. A Conceição conseguiu, ela é a única mulher, pessoa, não é mulher, pessoa, que foi eleita, que é eleita no Rio de Janeiro, deputada federal, como uma candidata de opinião. Ela não foi eleita porque ela era mulher. Naquela época, então, em 94 a gente já estava fazendo muita confusão na rua. Eu sou da banda dos feminismos. Mas a Conceição, ela apoiava a gente, mas ela conseguiu escrever, até no jornalzinho aqui do Corecon, tem um artigo meu com ela sobre a invisibilidade do trabalho da mulher, que ela assinou pro Rio. Eu fiz, botei na mão dela, ela leu, eu assino também, aí ela assinou, tá aqui. É o jornal do Corecon. Tem 300 anos. Então a vida foi construída toda desse jeito, entendeu? Quer dizer, nós éramos muito poucas. A eleição da Conceição foi magistral. Ela teve quase 34 mil votos, mas ela não quis mais se candidatar. Ela disse que a vida parlamentar não era para ela, que ela não tinha estofo para aguentar a discussão política e que ela era professora da bancada do PT em Brasília. O mandato da Conceição, entre 94 e 98, foi impressionante. Sabe quem é que eram os deputados da época? Delfim, Roberto Campos e Conceição. Os três eram deputados federais nesse mandato. Um dia eu estava lá na Câmara, aí estava todo mundo correndo. Falei, o que está acontecendo? Eles a Comissão de Economia está reunida, porque as comissões reúnem de manhã. Estão reunidas a Comissão de Economia. Imagina, Conceição, Roberto Campos e Delfim Neto. A glória, porque a briga vai comer solta, comia mesmo a briga solta. Mas eles debatiam, mas eles se acertavam na política. Eu peguei no jornal da Câmara, quando eu estava fazendo esse livro, uma release sobre o plenário da Câmara. Aí tinha a seguinte coisa com o Delfim. Delfim pedindo um deputado de direita, de conservador, de direita, assinar, porque Conceição pegou o projeto de taxar as grandes fortunas, que é do Fernando Henrique Cardoso, estava engavetado, Conceição puxou com um projeto para ela. Mas ela, para poder botar o projeto no plenário, você tem que ter um número de assinaturas de deputados. Aí o Delfim dizendo para o colega dele, assina aqui esse projeto. Aí o cara disse, por que eu vou assinar esse projeto? Eu sou contra ele, eu não quero não. Não, colega, isso é só aqui para poder a professora colocar o projeto em votação. No plenário a gente vota contra, olha. Esse era o Delfim. Eles morreram praticamente juntos, né? Um no mês e outro no outro. 2 meses depois. Eu falei, coisa engraçada, né? Foi-se para o espaço, viraram. Não sei se Delfim virou uma estrela ou se virou o quê? Um foguete. Mas esse livro a gente fez ela discutiu comigo, a gente fez as colagens, fizemos os itinerários dela, contando toda a história da política, do mandato, como é que isso foi, como é que isso aconteceu, e a Fundação do IES, quer dizer, tem toda uma linha da vida toda. A Perseu Abramo, e eu nunca recebi tanto telefonema quanto no dia 8 de junho, na manhã do dia 8 de junho, quando a Conceição foi embora. Eu recebi mais de 300 telefonemas na minha casa. Não sei como é que descobriu meu telefone. Então, a professora é a maior economista
da América Latina, do Brasil e da América Latina. Ela não tem a língua substituída. Tá? Ela disse muitas vezes para mim que ela aguardava que a Esther Dweck seria a sua substituta. A Esther Dweck, que combina na Paraíba, a Maeta, quando eu falei isso. Mas ela dizia isso do ponto de vista da teoria. Quer dizer, ainda Esther já estava de ministra, mas a Conceição já estava em Friburgo e eu nunca subi para Friburgo de menina. Só resolvi ir na semana que ela morreu. Não, na semana que ela morreu, quando ela completou 94 anos, mas aí a Laura disse que ela estava em terra, ela estava ali tomar uma transfusão de sangue, que a gente não podia ir com o Glorinha. Aí a gente não subiu e ela foi embora no dia 8 de junho de 2024. Então, essa é a mestra, a professora Abramo rodou outra edição desse livro, e esse livro tem o melhor da Conceição. E não fui eu que escolhi, foi ela que escolheu, junto com a gente conversando e tal, mas foi uma discussão conjunta. E a história da vida dela e de como ela, porque depois que ela subiu para Friburgo, ela viveu muito isolada lá. Agora eu ainda vou fazer uma placa para brincar. Eu já botei, quando eu vi, já aprovou uma placa que ela morou 28 anos no Posto Velho, no meu prédio, e vou tentar levar uma placa para botar lá no prédio onde ela faleceu, lá em Friburgo. Eu acho que a Conceição merece todas as nossas. Que aqui tem um bando de jovens, que as Conceições brotem daqui. Porque eu já tenho 81 anos, eu estou no final. Você quer ler? Um pouquinho, uma carta linda, uma homenagem que o BTS fez para a Conceição um pouquinho antes dela morrer, no dia 12 de abril. Foi de março. E eu fui representando ela na solenidade. Aí uma mulher, o auditório estava lotado de mulheres, acho que as mulheres do BTS desceram em massa. Tá? Não os homens, as mulheres. E aí uma moça me entregou, era uma estudante recém-formada pela Unicamp. Ela está dizendo assim: a minha trajetória como estudante foi muito marcada pela análise da economia brasileira a partir de suas especificidades nacionais. Pensar a economia de um país continental que é marcado por desigualdades e heterogeneidades estruturais. Maria da Conceição marca a história do pensamento econômico brasileiro ao analisar o atraso das economias periféricas e as possíveis estratégias de desenvolvimento. Na minha visão, o que de fato tornou Maria da Conceição uma intelectual imortal da economia brasileira é a sua preocupação com o povo. A sua famosa frase do Roda Viva: a economia que não se preocupa com a justiça social é a economia que condena os povos a uma brutal concentração de renda e riqueza, desemprego e miséria. Ela não hesitou em expor sua opinião sobre a estratégia de crescimento adotada pela ditadura militar, assim como não hesitou em se candidatar como deputada, isso ela hesitou, a defender suas ideias diante do Congresso. Eu levo os ensinamentos da professora Conceição comigo todos os dias. Busco a melhora da condição de vida do povo brasileiro como princípio que guia a minha pesquisa e a minha vida. Atualmente estou desenvolvendo pesquisa na área de equidade racial na economia. É uma menina preta. Quero, através da minha pesquisa, mostrar que é possível superar a desigualdade social e racial brasileira através de um crescimento sustentável e inclusivo. Sofia Neto.
porque eu só tenho fiquei com Gente. uma porção, mas fiquei só com 2 exemplares, aí agora eu tô, já tem que ser comprado pela Perseu Abramo, o pedido lá. Tinha, não deu não, eu trouxe o meu para sortear, como queira. Eu gostaria de registrar a presença do Ademar Mineiro e da Valéria, como representantes da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria também de registrar a presença do conselheiro Gustavo aqui, também membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Aí não tem como a gente agradecer a presença de 2 amigos da década de 90, né? O Anderson, que foi calouro comigo, beijo querido, e eu fui veterana do João, então um beijo. Então, outra pessoa muito querida é a Paula Nazaré. Então, muito obrigada. Eu gostaria de compor a mesa, chamar a Juliane Furno para compor a mesa. Gostaria então de agradecer a presença dos representantes da Gazetinha. É um projeto que o Corecon está apoiando na linha estratégica de buscar uma popularização da linguagem da economia, né? Gostaria de agradecer muito então a presença de jovens aqui. Acho que é a primeira vez que a gente faz um evento tanto jovem aqui. Eu acho que a ideia é essa, a ideia de renovação do Conselho. Obrigada, Juliane. Juliane, professora da UERJ e atualmente está no BNDES. Eu só não sei o seu cargo, se podia dizer. Pode sentar aqui. Eu falei demais, tá? Oi, olá, boa noite a todos e todas. Eu queria antes dizer que eu sugeri uma mudança aqui no protocolo. Sugeri que o André da Gazetinha também componha a mesa e divida comigo essa fala. Pode ser? Pode. Deixa o André. E depois ele faz as devidas apresentações. E aí eu falo aqui um pouquinho e divido um pouquinho do meu pouquinho de tempo com o André, que eu acho que vai poder falar melhor que eu sobre o jornal. Bom, eu sou a Juliane, eu sou professora da Faculdade de Economia da UERJ, mas estou cedida. Atualmente eu trabalho na assessoria da presidência do BNDES. Eu fico muito feliz de poder falar sobre um tema que nos convidaram aqui, na verdade, para apresentar o livro que eu achei que teria, mas acho que não tem nenhum exemplar aqui agora, porque o rapaz não veio. Assim. Eu esqueci de trazer o meu. Pois é. Mas talvez muitos de vocês saibam, eu vou tentar falar e vocês imaginem do que eu estou falando, tá? Aí está projetado. Ele está projetado. Pelo menos a capa vocês podem não imaginar. Mas eu queria, a título de preâmbulo, dizer que eu fico muito feliz de poder falar sobre esse livro, depois quero falar especificamente sobre ele, mas depois na fala da Eudete, porque eu acho que ele vem bem a calhar a partir, não que a gente seja qualquer tipo de continuidade com a Tavares, até porque o livro se propõe, tem muito menos densidade teórica, mas eu acho que ele tem muitas conexões e se casa com um desafio, que foi um desafio que a Tavares também se colocou e que a relação da Eudete, pelo que ela conta aqui, também perpassou, que é esse desafio da atuação política, da atuação pública, e vamos dizer a palavra correta, às vezes muito mal vista, mas o desafio da postura e da vivência militante, do economista que adota uma postura militante na sua vida pessoal e também profissional, o que não significa de forma alguma, muito pelo contrário, porque a vigilância é muito maior, os pedágios são muito maiores, não significa abrir mão de qualquer rigor teórico, analítico, ou despender menos tempo de pesquisa ou menos tempo de maturação teórica, muito pelo contrário, a tarefa
de economistas militantes, daqueles que querem transformar o mundo, transformar a sociedade, normalmente vem acompanhada de muito mais tempo de dedicação, até porque se dedicam ao trabalho, vamos dizer, tradicional e ainda mais, adicionam ainda mais tempo estudando aqueles autores ou fazendo aquelas conexões que normalmente a universidade por si só é limitada para fazer, mas que o trabalho nas organizações sociais, enfim, nos vários espaços comunitários nos desafia a fazer. Então esse livro, ele foi resultado de um convite que também se relaciona um pouco com os temas que a Eudete passou por aqui, da Fundação Perseu Abramo, que também editou o livro que a Eudete organizou sobre a Maria da Conceição Tavares. A Fundação Perseu Abramo nos convidou, eu e o Pedro Rossi, na época o Guilherme Melo, que agora está na Secretaria de Política Econômica da Fazenda, para organizar um curso avaliando, partindo do diagnóstico de que a esquerda, como todas as organizações sociais e populares, vinham perdendo o debate, vamos usar uma palavra da moda, vinham perdendo a narrativa sobre a crise econômica brasileira ou sobre os principais determinantes com relação ao papel do Estado e a importância do Estado e alguns elementos fundamentais, que são elementos fundamentais para nós, que passam pela desigualdade, redução da desigualdade, gasto público, tributação, enfim. Esse diagnóstico, ele se acentua, sobretudo a partir das interpretações distintas e da interpretação hegemônica sobre a crise de 2015 e 2016 e vai se desenvolvendo na medida em que o próprio tema econômico vai ganhando centralidade e passa, inclusive, a ser o tema central, sem qualquer tipo de economicismo, mas a partir de um diagnóstico concreto, passa a ser o tema central nas eleições presidenciais de 2018 e também a gente já imaginava que seria no ano de 2022. E que os setores democráticos, populares, progressistas vinham perdendo porque não se ocupavam em boa medida de fazer este debate, ou porque não tinham subsídios adequados, no caso as organizações sociais, porque, enfim, os únicos meios de comunicação que expressavam o debate econômico eram os meios tradicionais, prepostos ou localizando os interesses de mercado, ou os economistas progressistas e críticos não haviam construído ou não se dedicavam à construção de instrumentos mediadores entre o debate nosso, entre os pares e a sociedade em geral. Então a gente construiu esse curso de introdução à economia e esse curso foi finalizado com esse indicativo de que a gente poderia construir uma publicação que tivesse este objetivo. O objetivo de ser e aí a gente usou essa expressão, que é até objeto de uma polêmica, se a gente usaria a expressão manual, e resolvemos usar a expressão manual, um pequeno manual, pequeno manual para mudar o mundo, que a ideia, inclusive, de dialogar com isso, É um livro de introdução à economia. É um livro que, inclusive, a gente sente, muito modéstia de parte, que não tem no Brasil. A gente, quando é deparado com alguém que assiste a fala de alguém numa atividade, assiste o vídeo de alguém no YouTube, lê alguma coisa crítica na imprensa, a pessoa, normalmente, eu acho que muitos de vocês já foram confrontados, nos pergunta: o que eu leio para começar a entender? E normalmente vem uma grande interrogação na nossa cabeça, eu nunca sei o que indicar. E esse livro, ele veio cumprir, muito modestamente, repito, essa lacuna. Porque quando eu era defrontada com essa questão, eu pensava, tem o livro do Chang, Economia Modos de Usar, ou tem o Varoufakis, conversando sobre economia com minha filha. Mas veja, são textos muito bons, mas normalmente eles partem de questões que não são propriamente ditas questões brasileiras, embora sejam boas, Parte, às vezes, de um conceito mais abstrato sobre riqueza. São bons, mas eles não dialogam com as particularidades do Brasil. O que às vezes é um problema, porque os dilemas e questões econômicas dos países da Europa Ocidental, por exemplo, são distintos dos nossos. E pode correr o risco do mesmo problema dos manuais, que é tentar aplicar fórmulas universais para problemas
de um capitalismo periférico ou com as suas particularidades locais. E aí a gente então pensou, vamos fazer um livro. Esse livro, ele é didático e ele foi o desafio, ele foi a enfrentada mais difícil que eu já enfrentei pessoalmente na minha vida. O que é meio paradoxal, porque eu achei que seria o livro mais fácil. Afinal, é falar sobre economia de uma forma simplificada. E é difícil pra caramba, porque a gente acumula vícios, acumula uma forma de linguagem e acumula um modus operandi de não usar, ou seja, e não explicar os conceitos que a gente utiliza, que faz com que a nossa escrita acabe sendo facilitada pela forma com que, historicamente, no nosso processo de formação, a gente vai utilizando. Mas quando a gente foi escrever esse livro, eu senti, foi muito mais difícil, não muito mais difícil, mas a escrita foi mais difícil do que a escrita da minha tese ou de um outro livro teórico que eu tenho, justamente por esse esforço. Eu preciso garantir que eu tenha rigor no que eu digo, porque eu tenho compromisso com a sociedade brasileira, eu tenho compromisso com a minha profissão, então eu não posso simplificar do ponto de vista de tornar simplório o que eu estou falando, não posso não ser rigorosa com os conceitos, com a história, mas eu preciso tornar tornar esse debate acessível, portanto, numa linguagem simplificada. E esse é um desafio enorme e espero que a gente tenha tentado construir. E também um esforço metodológico. De onde parte um manual crítico de economia? Ele parte de elementos abstratos, ele parte do que é a teoria do valor, ele parte sobre o fluxo circular da renda, ele parte de elementos conceituais, o que é política fiscal, o que é inflação. A gente pensou, ele parte de um elemento que a gente tem muito ao nosso favor, que é a história. Então, esses conceitos mais importantes, que são subsídios, são ferramentas para a sociedade compreender e fazer parte do debate público, eles são aprendidos a partir da história. Então, essa junção, que é o cerne fundamental da economia política, que é compreender o movimento dinâmico da sociedade capitalista a partir do seu desenvolvimento, a partir das suas contradições, foi o fio mestre que nos guiou na escrita desse livro. Então, a gente parte de um elemento, vamos dizer, mais abstrato, mais histórico abstrato, que é a ideia do que é o dinheiro, que é o crédito, passa pela compreensão dos dois principais economias. É até uma heresia o que a gente fez aqui, né? Mas tentativas e dificuldades de aproximações entre Marx e Keynes, um debate mais conceitual sobre neoliberalismo e liberalismo, e um debate importante para situar de quem a gente está falando, né? Que é a economia brasileira, o que é a sua particularidade de ser periférica, ser subdesenvolvida e ser dependente. Feito isso, a gente vai fazer um panorama, né, um voo panorâmico sobre a economia internacional, e aí passa da crise de 29 até os anos 2000, tentando identificar os principais elementos determinantes da dinâmica de acumulação capitalista, como isso refletiu nas economias periféricas, principalmente nas economias periféricas pela característica do nosso desenvolvimento ser em boa medida reflexo ou está limitado por problemas de balanço de pagamento. Estou terminando. Aí o capítulo 3 é um debate sobre a economia brasileira, que esse eu acho particularmente muito mais interessante, inclusive, né, partimos do início da industrialização brasileira, passando ali de forma muito panorâmica pelos governos Vargas, ditadura, anos 80, com uma leitura crítica, inclusive sobre os governos petistas, especialmente o governo Dilma II, e uma avaliação sobre a crise de 2015 e 2016, uma avaliação do governo Temer, da reflexão do governo Temer, e chegamos até o Bolsonaro e a pandemia da Covid-19. E, por fim, um capítulo que a gente queria muito que ajudasse, inclusive nas eleições, é um capítulo sobre mitos, e aí a gente trata sobre a mitologia fiscal, e aí o debate sobre a austeridade, o corte de gastos, o mito sobre o PT ter quebrado o Brasil, e aí a gente confronta, né, os principais dados ali de dívida bruta, dívida líquida, emprego, desemprego, o mito
um mito da inflação sempre prejudicar mais os mais pobres, ou da inflação ser sempre corrigida a partir de um único instrumento, né, usado pelo Banco Central, que chama taxa de juros, entender a natureza da inflação e as suas formas e seus custos políticos de arrefecimento, e um último que é o mito da meritocracia. E todo esse livro, que é mais legal, além de ser escrito numa linguagem didática e crítica, portanto ele não é só uma forma simples de aprender economia, ele é uma forma simples de aprender economia para a transformação social. Ele é honesto do ponto de vista de quais são os interesses que movem os autores aqui, né? Que fundamentalmente é de um olhar da economia crítico das desigualdades e crítico do neoliberalismo. Por fim, ele tem como, de forma não de forma acessória, mas uma das suas formas de comunicação, além da linguagem, são as ilustrações, que também foi um outro processo muito difícil para finalizar, que foi tentar traduzir o que a gente escrevia sempre em alguma imagem, como uma forma de potencializar essas várias formas de apreensão, né? De quem é mais visual, de quem é mais escrita, e esse foi um desafio muito brilhantemente feito pelo pessoal da Gazetinha da Guanabara, numa parceria que hoje, inclusive, é selada em vários outros trabalhos, inclusive no Jornalzinho, que conseguiu ilustrar coisas tipo elasticidade e renda, não sei, deixa eu lembrar outro, deterioração dos termos de intercâmbio, não sei, coisas assim inimagináveis, eles conseguiram traduzir em desenhos, e eu acho que isso dá um conteúdo, um elemento ainda mais estimulante ao leitor do livro, e a gente espera muito que esse seja um dos vários instrumentos nessa batalha das ideias, né, que a gente possa utilizar para popularizar a economia e para tornar a economia o que ela é, né, uma ciência social com impactos fundamentais na vida social e que melhor é desenvolvida quanto mais socializada é entre os indivíduos, né? Não estamos tratando de decisões técnicas, mas da vida da sociedade. Portanto, quanto mais a sociedade se apropria desse debate, das decisões de política econômica, faz pressão social, né? Define para quem serve o Estado, para quem vai a distribuição da riqueza socialmente produzida, mais a gente tende a chegar próximo do que a gente conhece como democracia, na sua forma mais substantiva, né? Eu acho que é para isso que o nosso livro quer ter serventia. Obrigada, Juliana, por aceitar o nosso convite de estar aqui participando dessa atividade. Eu gostaria de, no caso da Gazetinha, relatar que a gente utilizou o panfleto da inflação para ir para as barcas, para ir para o Central do Brasil, e foi muito bem recebido pela população, né? A gente, como ele é preto e branco, a gente imprimia frente e verso nas impressoras que a gente conseguia, dobrava e saía distribuindo. Foi muito legal também. Os professores se interessavam muito de utilizar o panfleto para explicar a economia dentro de sala de aula, né? Então foi interessante essa interação também. E acho que o Corecon tem o orgulho agora de apoiar um projeto de comunicação em parceria com a Gazetinha, que não só tem o jornalzinho impresso, mas também tem uma parte do projeto que é a produção de conteúdo para as redes sociais. Então eu vou passar a palavra para o André. Obrigada, André. Oi, boa noite. Então, essa história que a Lícia contou de usar o contexto da inflação, acho que perto da eleição, né? A gente nem sabia. Não, na eleição mesmo. Na eleição. Depois a gente cantava a musiquinha do feijão. Isso a gente nem sabia na Gazetinha, fiquei sabendo semana passada. Porque a Gazetinha é esse projeto de comunicação popular da economia, né? Que a gente começou em 2019.
quando eu estava entrando no mestrado de economia, eu economista com 2 amigos designers. E a gente queria, enfim, entrar na disputa de narrativas. E a gente sempre teve esse intuito de criar conteúdo que é para ser apropriado pelas pessoas. E aí tudo tem aquele selo Creative Commons, né, que você pode usar onde quiser. E aí, de repente, eu fico sabendo que, de fato, o pessoal está usando e se apropriando. E isso foi muito gratificante saber esse exemplo mais concreto, assim, com maior alcance, porque a ideia de uma apropriação das pessoas do discurso econômico e do material que a gente usa para utilizar ele para transmitir o conhecimento da economia é exatamente o foco do nosso trabalho. A gente faz ilustrações que elas são ilustrações bem diferentes do normal, porque a gente tenta traduzir, como a Juliana está falando, traduzir um conceito de maneira rigorosa, que é uma ilustração bastante esquemática nesse sentido, assim. Então tem charges, a gente faz charges, que é uma coisa que a gente está mais acostumado, mas também tem essas coisas que é uma ilustração com várias falas, e você entende um conceito complexo através dela. Para fazer uma ilustração dessa, dá um trabalho do cão, né, como a Juliana sabe. Esse livro contou com 100 ilustrações da Gazetinha, e, enfim, foi um trabalho realmente que a gente criou um universo de ícones, né, para representar diversos setores da economia que a gente usa desde então. Só o câmbio que eu ainda acho que a gente não consegue desenhar direito, porque o câmbio é muito abstrato, né? Enfim. E agora a gente está com esse jornal que a gente está lançando agora, a gente lançou no Encontro de Estudantes de Economia. Ele tem ali fora, é gratuito, convido todo mundo a pegar. E ele é voltado para os estudantes de economia, né? E se chama Caneta Crítica, é uma realização da Gazetinha, com esse foco, né, de divulgar o debate econômico, de uma maneira que não seja simplesmente passar a leitura certa é essa aqui, aprenda a se posicionar. A gente passa uma posição, mas nesse processo a gente procura fornecer toda uma contextualização do que está em jogo, de forma que, assim, a minha intenção é que alguém possa pegar esse jornal e falar: discordo de tudo, mas a leitura me ajudou muito a compreender a minha opinião, sabe? Então, a opinião dessa pessoa que discorda, né? Então, que a gente quer fornecer as ferramentas num processo didático de sofisticar o debate, que está muito simplista o debate. Ele é baseado em sensos comuns de um individualismo metodológico, enfim, de economia por toda parte, e a gente sempre tenta trazer a visão, essa outra visão heterodoxa, né, que, como a Juliana estava falando, hoje em dia tem um distanciamento grande entre a produção acadêmica da esfera mais, enfim, aprofundada analiticamente dentre esses debates. Tem um grande distanciamento disso, conseguir chegar nas pessoas e conseguir falar: a inflação é impressão de dinheiro? Não, ela é o quê? Inflação de custos, por falta de um planejamento estatal em resolver os gargalos da economia e a atração externa. Você tem que criar uma leitura rápida para entrar no debate, uma outra leitura que consiga entrar e enfrentar a nuvem de imagens esquemáticas que o liberalismo tem hoje em dia, produzidas por todo mundo, falando que a inflação é impressão de dinheiro. Então, o panfleto da inflação foi uma coisa, eu estou terminando rapidamente, foi um trabalho nosso anterior, e esse aqui agora é o jornal semestral. Ele é uma parceria com o projeto Transforma, da Unicamp, que é dirigido pelo Pedro Rossi, desde esse livro, e com apoio aqui do Corecon, como a Crícia estava colocando. O Corecon também está distribuindo o jornal, e a gente vai fazer agora uma divulgação nas redes. Ele vai ter uma segunda edição para ser lançada no início do ano que vem, e a gente espera, enfim, continuar com esse projeto semestral gratuito voltado aos estudantes. Obrigada, André. Obrigada a todos. Acho que a gente pode desmanchar a mesa. A gente vai passar para a parte de entrega de prêmios. Eu agradeço a todos a presença, agradeço a oportunidade, ao presidente, a todos os conselheiros. Obrigada. Então, gente, uma atividade
novidade do Corecon é a oferta de cursos, né? Durante a pandemia a gente teve muita dificuldade de manutenção da Secretaria de Cursos, a gente oferece o curso de perícia com regularidade, mas o curso preparatório da ANTEC a gente não tem conseguido fechar a turma, mas esse ano, por conta dos concursos que foram realizados, estão sendo realizados, nós conseguimos fechar 2 turmas preparatórias, uma para o concurso nacional unificado e a outra o concurso preparatório para o BNDES. E todo esse período, né, acho que uma década ou mais, 2015 talvez, a gente tinha um grande parceiro que era o professor Assunção, um excelente profissional, um excelente professor, aquele professor que gostava de estar em sala de aula, gostava de interagir com os alunos, né, preparava com muito cuidado todo o seu material, mas infelizmente a gente de maneira inesperada perdeu, né, o professor morreu, faleceu uma semana antes do início do preparatório da ANTEC. A gente contava muito com o apoio dele, inclusive para 4 cadeiras, né? E então a gente perdeu um parceiro, uma pessoa que era muito próxima da gente, muito querido, a gente conversava muito, mesmo online, né? A gente fechava a câmera e ficava falando das mais diversas coisas. Então era uma pessoa muito agradável e muito companheiro nos projetos. Então, a gente a gente gostaria de fazer uma pequena homenagem ao professor Assunção. Então, eu havia falado para a família que a gente tem, por conta das aulas online, pequenos trechos, né, com o vídeo do professor, e a gente vai passar aqui alguns segundos da fala dele. Então, o professor, ele tinha esse jeito de dizer boa noite para quem não me conhece. Eu sou o professor Assunção, para aqueles que já estiveram aqui, já tenho muitos cursos, enfim, era uma pessoa extremamente agradável. Então, a gente vai fazer uma homenagem ao professor, entregando uma placa ao seu filho que está presente. Por favor, Assunção. Quem está presente com você? A irmã, a minha tia, o meu pai e a namorada. Oi, querida. Tudo bom? Eu queria agradecer muito em nome da família, a homenagem do Corecon, a presença das pessoas que eu sei que vieram também e que gostavam muito do meu irmão. E como foi dito aqui, parece que você estava lendo meus pensamentos ali, ele realmente é uma pessoa apaixonada pela economia.
interação com os alunos, estudava muito, porque ele queria sempre entregar o melhor, né, e proporcionar um amplo conhecimento dentro da área que ele escolheu para fazer a vida e a carreira dele. Então, eu queria agradecer muito a vocês pelo carinho, tá bom? Então, eu gostaria de falar sobre o Prêmio Celso Furtado, Prêmio Monografia Celso Furtado. A gente realizou a primeira premiação em 1990, né? E que completa neste ano 33 anos de premiação. Foram inscritos em 2024 26 trabalhos, né? E a gente vai dar início agora à entrega da premiação. A gente começa com a menção honrosa. Será que consegue funcionar? Foi uma briga do primeiro prêmio. Foi? Foi. Nossa Eu era Senhora! da comissão. Nossa Senhora! Autor Gabriel Soares Garcia. Título: Determinantes da variação da estrutura a tempo da taxa de juros, uma análise de 2004 a 2023. A instituição é a Federal Rural de Três Rios e o orientador é Roberto Santolin. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer ao Corecom pelo reconhecimento, agradecer também pela presença de todo mundo. Falando um pouquinho sobre a minha monografia, só uma pequena correção. Variação da estrutura a termo da taxa de juros. Tá? Quando a gente fala de política monetária, né, sobretudo na faculdade, eu acho que é um tema que é um pouco deixado de lado, né, e falar também de mercado futuro, misturado à política monetária, curva de juros futuros, estrutura a termos de taxa de juros, a gente não tem tanta informação quando a gente vê as referências para o Brasil, né, carece muito de estudos, mas quando a gente olha lá para fora, a gente vê uma infinidade de informação, sobretudo sobre a curva de juros americana, né, então eu vejo que a minha missão também é trazer um pouco de voz para a política monetária, né, eu vejo que é só um passo, né, de muitos que a gente vai dar aí na vida, né, saindo agora da graduação, mas agradeço pelo reconhecimento, pela presença de todos. Então, temos o prazer de convidar o terceiro lugar, Luiz Felipe Lacerda da Cunha Rodrigues. O título: O futebol como negócio no Brasil, efeitos do processo de globalização. Instituição Mackenzie, orientador João Boaventura. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço ao Corecom pela premiação. Muito honrado de estar aqui. Agradecer também a minha mãe Suzana, minha namorada Larissa, a Michelle, que é coordenadora do curso. A gente estava até falando das mulheres aqui um pouco antes, então não tem como citar essas três que são referências para mim, cada uma com o seu papel na minha vida, mas foram graças a elas também que eu estou aqui. Bom, o meu trabalho buscou analisar o processo de desenvolvimento do futebol como negócio aqui no Brasil, né? Buscou analisar o impacto da globalização, primeiramente,
e essa dualidade da globalização financeira e produtiva, né? Então, num cenário de endividamento dos clubes brasileiros, surgiu a necessidade de diversificação de receitas por parte dos clubes. Então, os clubes brasileiros eles começam a olhar para fora, começam a olhar para o cenário principalmente europeu para se inspirar, para futebol. Então, ele começa a olhar para o futebol europeu principalmente para tentar entender quais as estratégias que eles adotaram para conseguir uma sustentabilidade financeira. E nesse meio do trabalho também, eu acabo analisando um pouco a questão da inovação, né? A inovação, quando a gente pensa primeiramente num produto disruptivo, mas inovação não necessariamente é isso, pode ser uma inovação contínua de processos, e foi muito disso que os clubes brasileiros estão se baseando para conseguir a sustentabilidade das finanças. Então, esse é o trabalho. Vamos chamar o segundo lugar, Gustavo Henrique Menezes Pereira, Estado de Bem-Estar Social e Economia Solidária Maricá RJ, Instituição Federal Rural do Rio de Janeiro de Nova Iguaçu, orientadora Beth Nogueira Rocha. Queria agradecer ao Corecon pela oportunidade, a Universidade Federal Rural de Nova Iguaçu, que é a primeira universidade que está na Baixada Fluminense, que é muito importante para nós moradores da Baixada. Sim. Ah, é? E foi muito importante para nós que somos moradores da Baixada, eu sou morador da Baixada. Sou orientadora, Beth Rocha. E no trabalho, ele surgiu muito de uma abordagem empírica. Eu visitava muito a cidade de Maricá, que minha família mora lá. E eu vi o surgimento do programa Mombuca desde 2013. E entrando na economia em 2016, eu pensei, chegou a época de fazer uma monografia, eu quero escrever sobre algo que tem a minha vivência. E aí eu falei, tinha muito interesse pela economia solidária. Então, eu quis abordar um pouco sobre a formação do Estado de Bem-Estar Social, os tipos de regime pelo Springer Anderson, e usando um pouco do histórico das políticas sociais no Brasil com a Célia, que é a professora na UF. No segundo capítulo, eu quis abordar a economia solidária, que é uma nova forma, um novo pensar sobre economia, um modo alternativo, e que, atualmente, os cursos de economia no Brasil têm demonstrado bastante atenção. Então, eu trabalho um pouco com os conceitos, com os instrumentos da economia solidária. E, por fim, eu tento cumprir o objetivo do trabalho que eu propus, que é correlacionar o estado de bem-estar social com a política de economia solidária em Maricá. E aí o resultado, por exemplo, que eu encontrei foi que, graças a uma política universalista em Maricá, que garante, por exemplo, o acesso ao transporte público gratuito e tem outros instrumentos, isso favoreceu políticas, por exemplo, trabalhistas e auxílio, isso favoreceu o fomento da economia solidária lá em Maricá. Gente, vamos ao primeiro colocado, com muito orgulho, a gente entrega para Caio Sanches, Insegurança Alimentar e Pobreza no Brasil, 2003 a 2024, uma revisão da literatura, o FRJ, orientador João Felipe Puri. Gente, uma honra estar aqui. Queria agradecer primeiro ao Corecon pelo prêmio, pela oportunidade, e pela fomentação à produção acadêmica. O tema da minha monografia foi sobre segurança alimentar e pobreza, de 2003 até 2021, uma revisão da literatura. Meu orientador foi o professor João Felipe Puri, que me aturou muito durante quase um ano escrevendo, então me deu muito suporte, muito apoio, teve muita paciência. Então foi muito importante nesse processo, porque escrever às vezes é mais difícil que parece.
Basicamente, na monografia, eu tratei das principais políticas públicas e programas sociais que ocorreram nesse recorte de tempo que eu abordei. Basicamente, eu consegui checar os resultados e dar um pouquinho de luz à situação que o país se encontrava, que é bem distante das metas de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1 e 2, de 2030, que mostra o Brasil assim, bem longe do que seria o ideal. Então, fico feliz com o prêmio, não só por mim, mas pela importância social que o tema tem e pela urgência desse tema dela. E agradecer também ao IER, muito feliz de estar representando a UFRJ aqui nesse prêmio. Rapidinho, gente. Só para dizer que a banca dele interna no UFRJ teve a presença da Ação de Cidadania também, como avaliador externo. Então, isso já está disseminado público afora, então os stakeholders aí em relação a esse assunto estão muito por dentro. E, permita-me, o programa de políticas públicas do Instituto de Economia da UFRJ está com as inscrições abertas. Vocês aí, que acabaram o curso agora, se inscrevam para o programa de mestrado lá e vão ser nossos alunos. Vocês acabaram de fazer trabalhos brilhantes e a gente está aguardando vocês lá no nosso programa, tá? Gente, para terminar, a gente tem 2 recadinhos da ADED. Eu queria chamar o Ademar Mineiro para dar 2 recados. A gente tem um projeto que é Cerveja, Economia e Democracia, que a gente faz na Rua do Mercado 34, uma vez por mês. Bom, estão todos convidados para o Cerveja, Economia e Democracia toda quinta-feira, toda última quinta-feira do mês, mas não era nem isso que eu ia falar aqui. Mas na próxima quinta-feira a gente vai fazer um discurso, um debate sobre a questão da fome com o Renato Maluf, que é um da Universidade de Rural, tá? Então, mas não era isso que eu queria falar, não. Eu queria dar 2 avisos aqui a vocês. Um é o seguinte, já que minha amiga Ildete esteve aqui falando, minha vizinha do bairro, a gente vai estar divulgando no site da BED, www.economistaspelademocracia.org.br, um curso que a BED está fazendo exatamente sobre a professora Conceição Tavares. E uma das pessoas que vai estar ajudando nesse curso é a própria Ildete, tá? Então, quem tiver interesse, o curso é online, e gratuito, online, mas tem que inscrever, né? Feito inclusive junto com a Fundação Perseu Abramo. E imagino que daqui a 15 dias isso vai ter Não, o curso é a partir de 19 de setembro, mas daqui a uma semana vai estar divulgado no site. Então, quem quiser, busca aí o site para ter mais informações.